Salve, galera tricolor, chegando aqui pro giro de notícias dessa noite de segunda-feira, 13 de novembro. Ainda não tinha aparecido aqui depois que a gente ganhou a América, né? Então, me deu o direito de gravar esse giro de notícias com a faixa de campeão, porque não é todo dia, né, que a gente ganha Libertadores, ainda mais dentro do Maracanã. Então, a gente tem que comemorar e muito. Bom, giro de notícias dessa semana é na data FIFA, né? E quem acha que a gente vai ter poucas notícias na data FIFA está errado. Temos a seguinte notícia nesse vídeo. André tem mais clubes interessados por ele na Europa. A FIFA divulgou como que o uniforme do Fluminense precisa estar no Mundial. Vamos ver como é que ele ficou, vamos falar sobre isso. O Fluminense comunicou o desligamento do técnico Ricardo Rezende, do Sub-20. Vamos trazer essa notícia também. O nosso futebol feminino ontem entrou em campo na Gávea contra o Flamengo, na mesma hora que estava acontecendo o desfile lá no centro. Ganhou o jogo, mas foi eliminado do Estadual Feminino de 2023. Acabou a temporada do nosso futebol feminino adulto, mas a base ainda tem duas competições acontecendo, vamos falar delas. Acontecendo não, uma acontecendo e uma para acontecer, vou explicar. E no vôlei, a estreia na Superliga aconteceu no sábado, ao mesmo tempo que estava acontecendo o Fla-Flu do Maracanã. O Fluminense ganhou do Barueri na estreia, vamos falar desse jogo, do próximo jogo, de ingressos, que amanhã o jogo é aqui no Rio de Janeiro. Então fica aqui nesse vídeo para você ficar ligado sobre isso tudo, beleza? Vou rodar a vinheta e a gente começa as notícias. Bom, recadinhos iniciais do vídeo. Eu sou Rafa Siqueira, sou repórter aqui de Seleções Tricolores de futebol feminino e de vôlei. Estava presente nos dois jogos do futebol feminino e do vôlei nesse final de semana. Perdi o Fla-Flu do Maracanã e o desfile de campeão no centro, mas tá tudo bem. Esse vai ser o único giro de notícias dessa semana, por motivos nobres. Amanhã à noite, o Fluminense vai estar jogando o vôlei na Hebraica, em Laranjeiras contra o Pinheiros, eu estarei lá. Na quarta, eu estarei viajando para São Paulo de noite. Na quinta, de noite para Uberlândia, porque na sexta, o nosso vôlei joga de noite contra o Praia Clube em Uberlândia. Então, esse é o único dia dessa semana que eu conseguirei gravar giro de notícias, mas não vou gravar nos outros por motivos muito nobres para trazer conteúdo aqui pro canal sobre o nosso vôlei, que continua jogando a Superliga, beleza? Mas não vou começar falando de vôlei, vou começar falando do futebol masculino. Que jogou sábado, né? Contra o Flamengo no Maracanã, empate 1-1. Mas a gente já tá olhando para Mundial de Clubes 2024, né? A gente não tá tão preocupado com o Campeonato Brasileiro assim, mas 1-1, gol de Johnny Gonzalez no segundo tempo. Nosso primeiro jogo no Maracanã pós-Libertadores foi um clássico e conseguimos buscar empate no segundo tempo. Mas as notícias de hoje são outras. Deixa eu botar a primeira na tela, que é sobre o André. A gente já sabia que tinham clubes ingleses, né, interessados no André. Muito se falou do Liverpool, muito se falou do Arsenal. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá, beleza. E agora, o nosso João Gurgel apurou que o Borussia Dortmund também entrou no páreo pelo André, um time da Alemanha. Um time muito conhecido aqui no Brasil também, né? Tem sua legião de fãs, eu também tenho minhas camisas do Borussia Dortmund aqui. Como o João falou aqui na matéria, o Borussia é famoso na Europa por ser um dos clubes que melhor contrata e revende jogadores, com uma política de baixo investimento e altíssimo retorno dentro e fora de campo. Talvez o Borussia Dortmund fosse um destino interessante para o André por causa disso, mas a gente imagina que a preferência do atleta e de todo o staff dele seja a Premier League, né? O Fluminense atualmente pretende negociar o volante por volta de 35 a 40 milhões de euros, cerca de 210 milhões de reais, para que ele seja negociado já em janeiro. E esse valor tornaria o André o reforço mais caro da história e a venda mais cara da história do Fluminense também, que atualmente é a venda do Gerson, essa venda do André, superaria ou superará a venda do Gerson em retorno financeiro. Bom, é isso. Próxima notícia. A FIFA falou ao Fluminense, divulgou como o uniforme precisa estar no Mundial. E é basicamente como o uniforme é vendido na loja pra gente. Porque qual é a diferença? No Mundial da FIFA só pode ter um patrocinador, Master, que no nosso caso é a Betano. Então os únicos patrocinadores que serão exibidos na nossa camisa no Mundial lá na Arábia Saudita serão o da Umbro, que é a fornecedora de material, e o da Betano, que é a patrocinadora Master. Todos os outros patrocínios não serão exibidos. Além dos patrocínios, a gente vai ter 2 packs do Mundial, um em cada manga, e uma obrigatoriedade que a FIFA tem, essa matéria de quem? Do Pedro? Que o Pedro fala aqui,
é que o nome seja acima do número. Atualmente a nossa camisa já é assim, então não vai ser um problema. Mas muitos clubes têm o nome abaixo do número, né? Que no Mundial da FIFA não pode. A gente mesmo já jogou bastante jogos com o nome embaixo do número, né? A Umbro, desde que chegou, trabalha com o nome em cima, mas outros fornecedores de material usavam o nome embaixo. Tem essa obrigatoriedade, que não vai ser um problema pra gente, porque a gente já adota esse padrão na camisa. Próxima notícia. O Fluminense divulgou na tarde dessa segunda-feira o desligamento do treinador do Sub-20. Está aí na tela a notícia também do Pedro Ribeiro. O Fluminense comunica o desligamento de Ricardo Rezende da equipe Sub-20. Vamos ler a nota aqui do Fluminense? O Fluminense Futebol Clube anuncia a saída do técnico Ricardo Rezende do comando do Sub-20 tricolor. O treinador recebeu uma nova proposta de trabalho e, em comum acordo com o Flu, acertou nesta segunda-feira o desligamento do cargo. O clube agradece ao profissional os serviços prestados à frente dos moleques de Xerém e deseja sucesso na sequência de sua carreira. O novo comandante da categoria será anunciado em breve. Então tá aí, Ricardo Rezende recebeu uma proposta nova de trabalho, aceitou e deixa o comando do nosso Sub-20. Vamos ficar ligado aí que em breve o Fluminense vai divulgar um novo nome e nós traremos aqui nas nossas redes, no nosso portal, aqui no Giro de Notícias quando acontecer e deixaremos vocês bem informados, beleza? Saindo agora do futebol masculino para o futebol feminino. Como eu disse no começo, no domingo, o Fluminense enfrentou o Flamengo na Gávea, venceu o jogo por 1-0, gol da Lourdinha no segundo tempo. Eu estava lá cobrindo o jogo, como eu falei, né? Venceu o jogo, mas não foi suficiente para classificar, porque o jogo de ida em Xerém, o Fluminense havia perdido por 2-0. Então, apesar da vitória, o Fluminense está eliminado do Campeonato Carioca de 2023 feminino, o que era a nossa última competição do feminino adulto. Infelizmente, acabou o nosso calendário do feminino adulto desse ano. Só volta em 2024 com a Copa Rio. A Copa Rio acontece no primeiro semestre, antes do Brasileirão A1, entre os 4 grandes do Rio e as 2 melhores campanhas do Carioca desse ano entre os pequenos, que foi o Duque de Caxias e o Pérolas Negras. Então, tem essa competição aí antes da 1 do ano que vem para o Fluminense disputar. Porém, na base do futebol feminino, a temporada ainda não acabou. O Fluminense está disputando a Copa Rio Feminina Sub-20, competição que acaba ainda esse mês de novembro. Está aí na tela o próximo jogo, que é a 5ª rodada contra o LGD Caramba, que joga no estádio do Rio Bonito, lá na cidade de Rio Bonito. O jogo vai ser na quarta-feira, nesse feriado, às 11 da manhã. Você que mora em Rio Bonito ou próximo, vá ao jogo. Provavelmente será portões abertos. Não confirmo isso ainda, mas provavelmente será. Eu estarei lá cobrindo, então acompanhe tudo pelas redes aqui de Saudações, que eu vou estar trazendo lá fotos do jogo, imagens, vídeos, resultados, gols e o que mais foi importante desse jogo. Sobre a Copa Rio, eu vou botar a tabela aqui na tela para a gente entender um pouco o regulamento e qual é a situação do Fluminense na competição. Bom, tá aí na tela a tabela da Copa Rio Feminina Sub-20 desse ano. São 7 times, então cada rodada um time folga. Por isso que alguns times têm 4 jogos, outros têm 3. O Fluminense atualmente é o terceiro com 6 pontos em 3 jogos. E aqui a gente pode ver em azul que só os 2 primeiros times se classificam direto para a final em jogo único. Então, após as 7 rodadas da fase de grupos, final jogo único ainda esse mês e a competição acaba. O Fluminense está em terceiro, como eu falei, com 6 pontos. E os 2 primeiros são o Botafogo, que tem 9 pontos em 4 jogos. O Botafogo já enfrentou o Flamengo e perdeu. E o Flamengo, que tem 9 pontos em 3 jogos, 100% de aproveitamento. Os próximos jogos do Fluminense são contra o LGD Caramba, como eu falei, fora de casa, contra o América em Laranjeiras e contra o Botafogo, que está aqui em primeiro, no estádio do São Cristóvão. Então, o Fluminense vencendo esses 3 jogos tem tudo para classificar e fazer a final da Copa Rio Sub-20, que, como eu falei, acontece em jogo único com o mando de campo da melhor campanha. Beleza? Além da Copa Rio Sub-20, que acaba em novembro, o Fluminense vai disputar uma novidade no calendário. Pela primeira vez na história, teremos Copinha Feminina. Botando aqui na tela. Pela primeira vez na história, teremos Copinha Feminina e o Fluminense irá disputar com o grupo que estará sediado no estádio da Rua Javari, o estádio da Juventus de São Paulo, um estádio famoso. A competição acontece entre os dias 4 e 17 de dezembro e o Fluminense está no grupo C. São 4 grupos, são só 16 times. O Fluminense está no grupo C, ao lado de São Paulo, do América Mineiro e do Real Brasília. O regulamento é o seguinte:
os times se enfrentam dentro do grupo, classifica só o líder do grupo, ou seja, 4 times, fazem semifinal, final, jogo único também, tudo em São Paulo. Por isso que a competição dura só 2 semanas, como está aqui, de 4 a 17 de dezembro. Então, nosso futebol feminino ainda tem este calendário esse ano. A Copa Rio em novembro e a Copinha em dezembro, lá em São Paulo, beleza? Saindo do futebol feminino para o vôlei. O Fluminense estreou na Superliga lá em Barueri, contra o Barueri, em São Paulo. O jogo foi, como eu falei na introdução, no mesmo horário do Fla-Flu do Maracanã. E o Fluminense venceu por 3-0. Os 2 primeiros sets apertadinhos, de 25 a 23. 2 sets que o Fluminense saiu atrás, ficou atrás na maioria do tempo e buscou uma reação. No caso do primeiro set, chegou a estar 21 a 16 para o Barueri. Eu estava no jogo, como eu falei. Chegou a estar 21 a 16 para o Barueri. Mas quando o Zelate, cracaça de bola da Sérvia, foi pro saque, botou o set no bolso e a gente virou. O segundo set também o Barueri ficou à frente a maioria do tempo, mas não com uma diferença tão grande, o Fluminense buscou a virada. E o terceiro set um pouco mais tranquilo, o Fluminense liderou ele todo e saiu com a vitória por 3-0. A Zelate foi a maior pontuadora para variar, só que dessa vez ela teve seu recorde aqui no Fluminense, ela fez 23 pontos no set. Quase um set inteiro, foi só ela que pontuou. Não à toa, ela foi escolhida a melhor em quadra. Então, o Fluminense estreou com vitória. Deixa eu botar a tabela da Superliga aí na tela. Tiveram poucos jogos, mas ainda assim vale a pena. A gente dar uma olhada na tabela. Bom, tá aí na tela, o Fluminense está em terceiro. Alguns times já fizeram 2 jogos, como é o caso do Bauru, que está liderando. O Fluminense está em terceiro com um jogo, uma vitória de 3-0. E a próxima rodada é amanhã contra o Pinheiros, que tem um jogo e uma vitória também. Só que de 3-2, né? Quando um time ganha no tie-break, o time que ganhou faz 2 pontos, o time que perdeu faz 1. Então, por isso que o Pinheiros tem uma vitória só 2 pontos. E é o nosso adversário de amanhã na Hebraica, em Laranjeiras. Deixa eu botar na tela aqui a arte. Só uma coisa que eu esqueci, antes da gente falar do próximo jogo. Depois do jogo lá em Barueri, eu entrevistei a Prieldes, a capitã atual do nosso time, já que a Lara, que é a capitã, tá lesionada, né? Fiz 2 perguntinhas rápidas para ela, vamos ver o que ela falou com a gente aqui. Bom, tava sem som, agora botei som. Vamos ouvir o que a Pri falou com a gente. Boa noite, Pri. Parabéns pela vitória. 3-0 no primeiro jogo, fora de casa. Obrigada. Queria que você desse um panorama aí de como é que foi essa estreia, o pé direito, por favor. Foi muito importante, né? A gente entra no jogo para ganhar mesmo, então é muito importante vir aqui fazer o que foi combinado, o que foi conversado, que a gente estudou para isso. Então é muito bom sair hoje com a vitória. E agora continuar trabalhando, virar a página rápido, porque terça-feira já tem outra pedreira aí pra gente, e a Superliga vai ser isso o tempo inteiro. Mas eu acho que a gente está de parabéns mesmo de ter vindo aqui e feito o que foi proposto pra gente. Falando em virar a chave que você disse, o que você acha que foi a virada de chave do estadual para agora? O que você acha que vocês mudaram do jogo do estadual pro da Superliga? Na verdade é muito trabalho, né? Na verdade a gente tem que ficar pensando no que já passou. Eu acho que eu gosto de pensar que a gente tem que pensar no que vamos fazer para resolver a situação. Então passou um jogo, não foi bom, estuda que tem que melhorar e vamos embora, trabalhar e pensar na frente. É o melhor caminho. Obrigado. Bom, tá aí o que a Pri falou com a gente. Ela comentou, né, de trabalho para o próximo jogo. E deixa eu colocar a arte do próximo jogo aqui na tela, que falaremos dele agora. Tá aqui. Contra o Pinheiros, amanhã no ginásio Hebraica em Laranjeiras. Você que não puder ir, tem transmissão do Sport TV. Pela segunda rodada da Superliga, amanhã, terça-feira, às 9 da noite. Você que puder ir ao jogo, o Fluminense divulgou hoje, deixa eu botar aqui na tela, o acesso ao ginásio. O check-in para sócios está aberto no site do Futebol Card. A venda normal para não sócios também está aberta no site do Futebol Card, o mesmo que vende ingresso para futebol masculino, que é fluminense.futebolcard.com. E tem um detalhe, os ingressos custam R$20 a inteira, 10 a meia, só que os primeiros sócios que fazem check-in não pagam o ingresso. Eu tentei simular minha compra aqui ainda agora, às 7h20 da noite, e ainda está de graça. Então, se você quiser ir ao jogo, ainda é possível fazer seu check-in aqui no site do Futebol Card sem pagar o ingresso. Caso a cota de ingressos grátis acabe, R$20 a inteira e 10 a meia. E além dessa gratuidade de sócio, quem chegar os 50 primeiros que chegarem no ginásio com a camisa do Fluminense retiram uma cortesia física também. Então, tem essas 3 possibilidades. Você comprar o ingresso aqui pelo site ou lá na hora, você pegar sua gratuidade de sócio no site do Futebol Card e você pegar a gratuidade por estar vestindo a camisa do Fluminense lá no ginásio, beleza?
Bom, eram essas as notícias que eu tinha para trazer hoje. Só relembrando, esse vai ser o único giro de notícias da semana, porque amanhã à noite eu estarei no ginásio de Braga cobrindo o jogo. Sexta-feira eu estarei no ginásio do Praia Clube, lá em Uberlândia, cobrindo o jogo também. E na quarta e na quinta eu já estarei viajando para Uberlândia. De quarta para quinta à noite eu viajo para São Paulo, e de quinta para sexta à noite eu viajo para Uberlândia. Então, esse é o único dia da semana que eu consegui fazer o giro de notícias, beleza? Estarei de volta semana que vem. Acompanhe nossas redes para ver as notícias do vôlei que joga essa semana, do feminino sub-20 que vai jogar na quarta-feira, e do futebol masculino, que apesar da data FIFA, as notícias não param, beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Siga o nosso Instagram, siga o nosso TikTok, siga o nosso Twitter, que as primeiras notícias sempre saem lá, para depois vir para o YouTube. Então é muito importante você estar seguindo as nossas redes. E um abraço.